Olá a todos, continuando os nossos estudos sobre simbologia, especialmente falando sobre diagramas de malhas. Na aula passada, vimos o significado da simbologia de acordo com a norma ISA e a BNT. Vimos esse exemplo aqui de um diagrama funcional e um diagrama de malhas. Agora vamos estudar com detalhes alguns diagramas. Esse aqui é um diagrama onde temos aqui um tanque com vários instrumentos analógicos de medição, ou seja, aqueles que vocês estudaram lá no primeiro período. São transmissores que emitem um sinal com vários estados. Exemplo, nível 0 a 100%, pressão também, vários estados, 0 a 10 bar, por exemplo. Temperatura 0 a 100 graus ou 0 a 200 graus. Então, são transmissores que vocês já conhecem. Temos aqui um LT, medindo níveis, no caso aqui é um radar, né? Um LT, transmissor de nível. Temos aqui um PT, aqui um transmissor, provavelmente um piezoelétrico ou piezo-resistivo. PT, transmissor de pressão. Temos aqui um medidor, um FT, transmissor de vazão. Pela carinha dele, está com cara de ser um vórtex. E temos aqui um TT, transmissor de temperatura. Pode ser um termopar ou pode ser uma termorresistência. Aqui não está especificado. Também não é objetivo aqui falar isso. Essa simbologia aqui, gente, são flanges. Isso aqui é um flange. É um equipamento, poderia dizer, um dispositivo mecânico de junção de tubulações ou instrumentos que possuem flange, ou seja, uma conexão mecânica. Aqui temos um outro exemplo de um tanque, agora contendo vários instrumentos discretos ou chaves. São instrumentos que, diferentes dos transmissores, que podem assumir vários estados, esses instrumentos do tipo chaves só assumem dois estados. Eles possuem um contato, aberto ou fechado, Então, temos aqui uma LSL, uma chave de nível baixo, que caso o contato esteja aberto, o nível está normal, contato fechado, o nível está baixo. Eles só emitem ou um sinal fechado ou um sinal aberto, ou 0 ou 1, ou alto ou baixo. Temos aqui um PSH, o H vem de high, L vem de low, low baixo, high alto. Temos aqui um pressostato de pressão alta, temos aqui um FSH, fluxostato de vazão alta, um LSH, chave de nível alto e um TSH, termostato de temperatura alta. E aqui temos os instrumentos, a figura dos instrumentos montados no tanque. Aqui temos chave vibratória, esse tipo de ou boia, está parecendo mais ser uma chave de nível tipo boia, um pressostato simples e um fluxostato do tipo paleta e um termostato. Em alguns casos, onde você já tem, por exemplo, a medição de nível baixo, você pode ter no mesmo instrumento dois contatos separados. Aí o instrumento ele pode ter um contato que se fecha quando o nível está baixo. Caso o nível continue caindo, ele fecha um segundo contato. Então, esse instrumento ele pode ser tagueado como, nesse caso, LSLL, chave de nível muito baixo. Mesmo exemplo, um PSHH, é um pressostato de pressão muito alta. Um PSH, um pressostato de pressão alta. Um PSHH, um pressostato de pressão muito alta. Agora, para que eu tenho, por exemplo, um pressostato de pressão alta e um pressostato de pressão muito alta? Imagine essa situação nesse tanque. Esse tanque. A pressão, por um motivo qualquer interna nesse tanque, ela aumenta até um valor alto, considerado alto.
e eu gero através do PSH um alarme para que o operador ou a manutenção tome providências para investigar os motivos dessa pressão estar alta, estar anormal. Então, mas o processo continua funcionando, mesmo com esse alarme. Aí eu tenho também um outro instrumento que, caso essa pressão continue subindo, ou seja, uma pressão muito alta, ela interrompe o processo. Então é questões de seguranças para evitar aqui, neste caso aqui, uma explosão nesse tanque. Então, primeiramente, eu tenho um alarme de pressão alta, e se a pressão continua subindo, eu tenho uma interrupção do processo. Quem vai fazer isso é o PSHH, pressostato de pressão muito alta. O interessante é que dessas 4 variáveis, somente o nível é que se chama-se chave de nível. O fluxostato poderia se chamar chave de fluxo? Também, em muitos casos, são chamados de chaves de fluxo, mas também são chamados de fluxostato. E para temperatura são chamados de termostato e para pressão, pressostato. E muitas vezes também torna-se redundante você falar pressostato de pressão alta. Se ele já é um pressostato, então é lógico que ele é de pressão. Então é muito normal no ambiente industrial a gente simplesmente falar pressostato de alta, ou um termostato de alta, fluxostato de alta, ou pressostato de muito alta, porque torna-se redundante. Se ele é um pressostato, logicamente ele é uma chave de pressão. Ok? Aqui temos um outro exemplo de diagrama, uma malha fechada. Temos aqui um FT, um transmissor de vazão, aqui do tipo pressão diferencial. Ele montado no campo, porque é círculo vazio, emite um sinal elétrico para um FIC, controlador e indicador de vazão, compartilhado e acessível ao operador. Normalmente, em quase 100% dos casos, todo controlador é acessível ao operador, porque ele é o responsável pelo controle da planta. Então, ele é compartilhado porque ele está dentro de um equipamento chamado PLC, um equipamento de automação, em que é possível compartilhar várias informações com ele. O traço, a linha no centro do círculo, significa que ele é acessível ao operador. Aqui temos um conversor de sinal elétrico para pneumático, muito conhecido como posicionador, que vocês ainda vão conhecer. E aqui temos uma válvula, FV, válvula de vazão. Olha que interessante, o diagrama de malhas e o diagrama, poderíamos falar, funcional, onde temos aqui um desenho do equipamento. Agora vamos conhecer um pouco sobre simbologia de válvulas, que vocês também vão estudar com detalhes mais para frente. Aqui temos o diagrama e aqui o desenho de como elas estão lá no campo. Olha que interessante, ó, exatamente igual. Aqui temos uma válvula borboleta, acionamento manual. Aqui temos uma válvula gaveta, também acionamento manual. Aqui temos uma válvula de controle do tipo globo. Essa caixinha aqui significa que ela é de controle e possui um posicionador, que nada mais é do que um conversor eletropneumático. Aqui mais à frente também, mais uma válvula manual do tipo gaveta. Mais embaixo, conhecido como bypass, vou explicar daqui a pouco o que é isso, temos uma válvula globo. E aqui temos uma válvula conhecida como válvula dreno. Neste caso aqui estamos usando uma válvula esfera. Agora, por que eu tenho essa quantidade aqui de 1, 2, 3, 4 válvulas manuais e uma de controle no meio? Isso aqui são casos em que você precisa de fazer manutenção na sua válvula de controle, mas não pode parar o processo. Então, nesse caso, essa válvula está com defeito, precisa ser retirada e ser substituída por outra, ou ser retirada, enviada para manutenção e retornar depois. Então, o que se faz? Abre-se essa válvula, aí o processo continua funcionando por aqui, chamado de bypass, tá? Fecha-se essa válvula, fecha-se essa,
e abre-se essa válvula para poder drenar todo o fluido que possa ter aqui dentro. Por que eu preciso de abrir aqui? Senão o mecânico, quando começa a soltar os parafusos desse flange, a alta pressão que está aqui dentro pode esguichar o fluido que está aqui dentro da tubulação para o mecânico e causar um acidente. Então, abre-se essa válvula de dreno para despressurizar o que está dentro dessa parte da tubulação para se retirar essa válvula com segurança. Ok? E aqui temos a simbologia de algumas válvulas: borboleta, gaveta, globo, esfera e válvula macho. Continuando, como eu já disse em algumas oportunidades, muitas vezes nos diagramas eles omitem alguns instrumentos ou informações para que ele não fique carregado, muito cheio de informações. Então temos aqui um exemplo bem claro. Ó. Temos aqui um poço de proteção tagueado como TW, um sensor tagueado como TE e o meu TT que está aqui dentro. Então o correto seria a minha simbologia ser dessa forma aqui, ó, TW, TE, TT. Mas para simplificar, muitas das vezes utiliza uma dessas duas formas aqui, ó. Eu mostrando apenas o TE e o TT ou simplesmente somente o TT. Porque subentende-se que onde tem o TT, com certeza, 100% dos casos, tem um TE. E muitas das vezes tem um TW, um poço. Então, é muito comum simplificar dessa forma para o diagrama ficar menos enxuto, ficar menos carregado de informações. E para finalizar, vamos conhecer aqui esse diagrama de uma malha com alarme. Então, o que temos aqui? Um FT, um transmissor de vazão, e um FIAL, indicador de vazão com alarme de baixa vazão. Então, temos aqui um instrumento medindo vazão. A vazão, por algum motivo qualquer, ela caiu a um ponto muito baixo e causou um alarme lá na tela do supervisório do operador. Ok? Até mais.